Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui em Limoeiro. Participei do... Foi o outro simpósio, não foi? O ano passado estive aqui à tarde. Agradeço a Deus também pelo nosso pastor Adilson, que nos enviou para cá, e pelo pastor Samuel, que tem mais uma vez nos outorgado e convidado essa oportunidade de estarmos aqui. Amém? Fui informado que hoje não é a lição, né? Tema livre. E eu queria que os irmãos me ajudassem em espírito. Ore a Deus. Eu aprendi uma coisa, que o pregador, ele é o canal, né? E se ele não estiver pronto para a água do céu, que é a sua palavra, a palavra de Deus, passar por ele, então não acontece nada. Então os irmãos oram por mim, pedem a Deus para Deus me usar para falar com vocês, porque eu não tenho nada. Mas tem um Deus lá no céu que tem tudo. Amém? E ele tem, não é o que eu e você quer, mas sim o que eu e você... Então não fique chateado se daqui a alguns minutos, na hora da reflexão da palavra, Deus falar algo para você que você não goste. Você pode até não gostar, mas você precisa. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 20. Vamos começar para encurtar um pouco a leitura. Capítulo 20, versículo 3. 20, versículo 3. Vamos ler. Até o versículo 12. Que diz assim: passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sopatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Amados irmãos, o médico amado e o evangelista, e também amigo particular de Paulo, o escritor Lucas, o qual escreveu Atos dos Apóstolos, ele conta toda esta passagem colocando-se na história, porque ele estava com Paulo nesse acontecimento. Os irmãos podem prestar atenção que ele diz que
aqueles irmãos como Timóteo, Tíquico e outros, esperaram a eles. Eles assim, nos esperaram. Ele se coloca nesse contexto aí da história, junto com Paulo. Os irmãos, esses obreiros que estavam com Paulo, foram primeiro a Troade e Lucas ficou com Paulo para fazer outra obra missionária para depois de alguns dias chegar até a Troade. Então, o que acontece nessa história que nós lemos aqui é que quando Paulo chega em Troade, ele passou 7 dias lá, porque ele estava muito apressado para continuar a obra missionária. E o que acontece é que no primeiro dia da semana, que era o domingo, dia de trabalho, se reuniram os irmãos em um cenáculo para o partir do pão, possivelmente a Santa Ceia do Senhor. E ali subiu um jovem naquele cenáculo e, em vez dele estar no meio dos irmãos, ele foi para a janela. E durante o discurso extenso de Paulo, ele caiu da janela. Foi tido como morto. Paulo desce, abraça-o e depois aquele jovem é voltado à vida. E esse texto envolve algo muito importante, de grande aprendizado para os irmãos, principalmente para os jovens, porque esse rapaz que caiu era um jovem, mas serve também para os irmãos como lição de vida espiritual. O checkmate desse texto, a lição-chave desse texto, é que nós nunca devemos, espiritualmente falando, estarmos sentados na janela. E hoje eu queria abordar com os irmãos nesta noite que há um perigo muito grande, espiritualmente falando, do crente estar sentado na janela. Espiritualmente falando, a posição de estar sentado na janela é uma posição de indecisão espiritual. É uma posição de você, uma hora, estar ligado com o mundo e a outra hora estar ligado com as coisas de Deus. Quem senta na janela pode sentar em 3 formas. A primeira forma, você pode colocar um pedaço do corpo para fora e as pernas para dentro. A segunda forma, você pode colocar as 2 pernas para fora e o corpo ficar um pouco para dentro. E a terceira forma, você bota uma perna para fora e uma perna para dentro. E eu creio que Eutico estava nessa terceira forma. O culto estava rolando, ele estava olhando um pouco a rua e de vez em quando prestando atenção no culto. A gente vamos abordar essa situação e essa história no âmbito espiritual. Mas antes disso, a gente temos que saber o plano de fundo para que fosse chegado aqui essa situação, esse contexto dessa história. Daqui a pouco a gente volta para o que eu estava comentando aqui sobre Eutico. Paulo, nas suas grandes e diversas viagens missionárias, ele sempre passava por uma cidade e causava um alvoroço, ele causava uma revolução. E antes dele chegar em Troade, ele juntou muitas experiências. Por isso que quando ele chegou em Troade, ele lá largou o discurso, porque ele tinha que exortar os irmãos, e o que ajudava também os irmãos que sofriam às vezes perseguições, esfriamentos da fé, não tinha um pastor o tempo todo no pé deles, porque muitos que dirigiam a igreja eram homens que eram discipulados pelos apóstolos, mas não tiveram tantas experiências. Então, era de suma importância Paulo demorar ali para contar a experiência da sua vida, experiência da sua carreira missionária, exortar, resolver problemas. É por isso que Paulo passou muitas horas pregando nesse cenáculo. E Paulo, antes de chegar lá, ele trouxe uma gama de experiência para contar para aquela igreja. Primeiro, logo de início, antes dele chegar lá, Paulo passou por Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, Paulo encontra uma situação um pouco triste para um evangelista. Porque quando ele chegou, apresentou-se a ele aproximadamente 12 irmãos. Preste atenção comigo, para você entender no fim a mensagem.
E apresentou-se a ele aproximadamente 12 irmãos, e ele, com certeza, saudou os irmãos, apertou-lhes as mãos, começou a conversar com ele, e Paulo faz uma pergunta contundente. Ele diz assim: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram para Paulo: o que é isso? Nós não sabemos o que é isso, o que é Espírito Santo. E Paulo disse: em que batismo vocês foram batizados? E ele disse assim: olha, no batismo de João. Aí Paulo explica para eles que o batismo de João tem um significado, mas também existia o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo coloca a mão sobre eles, ora, e automaticamente naquela oração o Espírito Santo agora batiza aqueles homens com muita autoridade, com muito som, eles são batizados. E daí eles começam agora a auxiliar Paulo naqueles dias e meses que Paulo ia passar ali em Éfeso, a pregar a palavra de Deus. E o interessante é que o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo e principalmente também batizado e revestido, ele é uma ferramenta muito afiada na mão de Deus. Porque outrora eu entendo que os irmãos ainda estavam um pouco acanhados para pregar. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Tinha um templo lá da deusa Diana, que muitos iam para lá adorar. Para pregar, ninguém gostava de escutar o evangelho. Eu creio que aqueles irmãos que aceitaram a Jesus, e quando Paulo se encontrou com eles, estavam até preocupados. Quem sabe um dizia para o outro: mas rapaz, a gente prega, a gente fala, mas ninguém dá ouvidos a gente. O que é que está precisando? O que é que está acontecendo? Mas Deus, amados irmãos, Ele nunca deixa a obra parar, nem a obra esfriar. Muitas vezes os presbíteros que estão aqui, alguns irmãos já participaram de congregações onde tem 5, 4 crentes no início, e às vezes o dirigente da congregação, ele fica agoniado, puxa os cabelos, conversa com a esposa, conversa com um amigo, e diz assim: mas rapaz, eu não sei o que é que eu faço aqui, eu oro tanto, eu prego tanto, só tem 5 crentes, o que é que está acontecendo? É porque tudo é no tempo determinado de Deus. Mas o interessante é que quando o tempo determinado de Deus ele chega na vida do obreiro, na vida da igreja, na vida do crente, sai da frente Satanás, ele batiza com o Espírito Santo, ele abre as portas da palavra, ele cura, ele faz milagres, ele expulsa os inimigos da obra, ele abre as portas de uma tal forma que alguém, quando passa lá, diz assim: o que é que aconteceu aqui? Tinha só 5 crentes, a igreja está cheio. É porque quando chega o tempo de Deus, as coisas acontecem. Aí Deus envia Paulo para lá. O batismo com o Espírito Santo acontece. E Paulo começa a fazer uma revolução na cidade de Éfeso. Primeiro ele começa a entrar nas sinagogas. Os judeus, aqueles judaizantes, já ficaram indignados e não quiseram Paulo lá pregando. E Paulo disse: tem problema não. Chamou os irmãos, assim: a gente vai pregar na praça. Foram pregar nas praças. Quando chega na praça, as coisas começam a melhorar, porque quem passava por Éfeso para ir para o templo da deusa Diana, antes de chegar no templo da deusa Diana, tinha que passar pela entrada que tinha praça. Aí, em vez de chegar lá, passava primeiro aonde? Na praça. E quem é que estava na praça pregando? Quem é que estava na praça pregando? Aí antes dele chegar no templo da deusa Diana, eles escutavam o evangelho. E quem escuta o evangelho da Creto, ele não quer saber de Deus não. Esses deuses pequenos, ele não quer saber de Deus não. Quem aceita o evangelho, ele esquece tudo. Se ele tinha um caminho para trilhar, ele para, retrocede e agora vai seguir o evangelho. Aí o povo lá começa a ficar todo mundo atordoado. O que é que acontece? Ninguém está vindo para o templo da deusa Diana. Aí quando for olhar, é porque os viajantes não dava tempo de chegar lá. Porque quando chegava na praça, estava escutando Paulo. E Paulo pregava uma mensagem que entrava no coração e fazia um movimento tão grande. Era gente jogando o ídolo para lá, era gente mudando o caminho, voltando para a sua cidade. E quem sabe alguém dizia assim: você foi para o templo da deusa Diana? Ele disse: deu tempo não. Quando eu cheguei na praça, eu encontrei um homem chamado Paulo. E ele me pregou um evangelho melhor do que o evangelho da deusa Diana. A deusa Diana não vê, não fala, não anda, não pode pegar na gente, não tem um relacionamento com a gente, mas Paulo me pregou um Jesus que anda, que fala, que move no coração do crente, que tira a angústia, que tira a tristeza, e eu não preciso mais de Deus nenhuma. Esse é o Deus que nós servimos. Aí Paulo, cheio de experiência, o que acontece é que era ele pregando nas praças e os feiticeiros vindo com os livros de magia negra.
e jogando lá na praça, e todo mundo lá olhando, e cada um vinha, jogava o livro, e o fogo sucumbindo os livros, e alguém foi fazer a conta, e disseram até que dava 50 mil moedas de prata, o valor dos livros lá que foram jogados. Aí teve mais um problema para aquela cidade. Foi que tinha gente lá que ganhava dinheiro fabricando ídolos. E agora, se ninguém nem ia para o templo da deusa Diana direto, já escutava a mensagem, quanto mais comprar ídolos. Aí se levantou um rapaz lá, que era o artista que fazia os ídolos, convocou uma reunião com os outros que faziam, e disse assim: olha, esse evangelho que Paulo prega aí, essa mensagem que Paulo está pregando aí, está acabando com o bolso da gente. Ninguém está comprando mais estátua, ninguém está comprando mais nada. A gente vai terminar falindo aqui. Vamos fazer uma reunião, vamos pegar Paulo. Ele não estava nem preocupado, não era tanto com Paulo. Eles estavam preocupados com a palavra. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que quem aparece é quem fala a palavra, que quem tem mais valor é quem fala a palavra. Aí muita gente, até para pregar, quer cobrar, mas isso não existe. Sabe por quê? Porque o primordial, o primeiro lugar é a palavra de Deus. Eles não estavam com medo dela de Paulo, ele estava com medo do que saía da boca de Paulo. Você tem que entender que você não é melhor do que ninguém. A coisa que você tem de valor dentro de você é a palavra de Deus. O inimigo não corre do irmão Renato, não. O inimigo corre do que está dentro de mim, porque eu sou pó, sou cinza, sou barro. Mas quando tem alguma coisa muito preciosa, que é o Espírito Santo de Deus dentro de mim, o inimigo não resiste, olha, bate em retirada. Aí fizeram uma reunião, foram para um teatro conversar, e Paulo saiu-se de fininho. Alguns irmãos chamaram eles: Paulo, é a hora de você sair daqui. E Paulo vai embora. E Paulo vai em sentido a Macedônia. Quando chega próximo da Síria, ele querendo ir mais adiante, ele sabe que tem alguns judeus que queriam pegar ele com ciladas, e ele volta, e vai voltando, e manda que os companheiros dele, que eu li aqui, como Timóteo, como Trófimo, como Tíquico, olha, vocês vão na frente para Troade, que daqui a pouco eu chego lá com Lucas. E eles foram lá, e com certeza também estavam pregando, ensinando os irmãos, e de repente, Paulo chega em Troade. E Lucas diz que eles passaram lá 7 dias. E 7 dias na atividade, pregando, evangelizando. E o que acontece é que no primeiro dia da semana, que é o domingo, se reuniram no cenáculo para o partir do pão, para o culto de Santa Ceia. Agora entenda, irmãos, que o primeiro dia da semana, naquela época, era dia de trabalho. Hoje, o primeiro dia da semana, domingo, a gente folga, descansa, né? E muitas vezes tem crente que folga, descansa e não quer vir para a igreja. Tem a folga, tem um descanso e prefere ficar na televisão. Tem a folga, tem um descanso e prefere ficar conversando na porta de casa. Mas aqueles crentes não, trabalharam o dia todinho. Mas na hora do culto, o cenáculo estava assim, ó. Cheio. O cenáculo estava cheio. E Paulo começa agora a pregar. Irmãos, não era um pregador comum. Era Paulo. Imagine quantas pessoas vieram daquela região de Troade escutar Paulo. O cenáculo era num 3º andar. Não era um lugar muito grande. Era um irmão chegando perto do outro: se afasta aí, José. Deixa eu sentar aqui que eu não posso perder essa ministração, não. E o cenáculo enchendo de gente, todo mundo um juntinho do outro, escutando a palavra. Quem sabe tinha algum dizendo assim: olha, tem uma história de Paulo aí que eu tô ansioso para escutar. O quê? É uma história aí de uma navegação que o barco atracou e o barco afundou, quebrou-se, e eles nadaram até a beira da praia, e quando chegaram lá, levantaram uma fogueira e foram se aquecer, e uma víbora mordeu Paulo, e essa víbora era venenosa, e quem fosse mordido morria com alguns minutos. Mas diz a história que ele vai contar, é que quando essa víbora morreu,
mordeu ele, muitas pessoas ficaram esperando Paulo morrer. E passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. E Paulo lá sorrindo, orando, agradecendo a Deus. E ninguém entendia nada. É porque crente cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça, cheio de Deus. A víbora pode até morder ele, mas quem vai morrer é a víbora. Porque crente só morre no tempo. Glória a Deus. E Paulo começa a pregar e aquele culto, aí sobe um jovem. O jovem sobe. Subiu. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E Eutico subiu e foi para o meio do povo. Foi isso? Para perto do púlpito. Eutico foi para onde? Para a janela. E eu queria pregar com os irmãos aqui, fazer uma reflexão das atitudes de Eutico que o crente não pode cometer. Eutico não era um jovem, nem um crente que não gostava de culto, ao contrário. Depois de um dia de trabalho, ir para um cenáculo lotado de gente, um mau cheiro da fumaça do candelabro lá, do azeite lá queimando, o cenáculo apertado, a fumaça incendiando o local. Um apertado medonho, não tinha cadeira como tem aqui para sentar. Se ele foi para ali, depois de um dia de trabalho, cansativo, ficar no meio de um bocado de gente ali, entrar, subir escadas, era porque ele gostava de culto. E irmãos, entendam uma coisa, quem cai, nunca é quem já estava no chão. Quem cai, nunca é quem já estava prostrado. Quem cai sempre é quem está em pé ou quem subiu. Você vai raciocinar o que eu quero dizer para os irmãos através da palavra de Deus. O inimigo, ele não está preocupado com quem está prostrado. O inimigo não está preocupado com quem vive se rastejando. O inimigo está preocupado é com você, que cansado, afadigado das lutas, em casa uma luta só com o marido, com a esposa, com os pais, muitas vezes sendo rejeitado por amizade, por ser crente, mas está subindo as escadas para chegar no cenáculo. E ele fica preocupado porque você está se esforçando para chegar na presença de Deus. E ele vai fazer de tudo para derrubar você. Ele vai fazer de tudo para você rejeitar a mensagem. Ele vai fazer de tudo para você não dar ouvidos aqui na hora da ministração, na hora da doutrina. Ele vai fazer de tudo para alguém tirar a tua atenção do culto, porque ele não quer que você suba as escadas para chegar à presença de Deus. Vai dar vontade de conversar, você vai ficar com problema na mente que veio de fora, e quando chegar aqui não vai se concentrar no culto. Vai alguém catucar você para contar uma história, vai alguém mostrar alguma coisa no celular para você, vai alguém olhar para você de cabeça para baixar assim e dizer assim: rapaz, ela veio com uma roupa feia, para você baixar a cabeça e começar a chorar e se esquecer do culto, se esquecer de adorar. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: é noite dele te dar força, porque o inimigo vai tentar te derrubar, mas você vai ficar de pé, vai subindo, 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 é as pedras caindo e você subindo, 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 cheio de Deus. Ninguém pode parar a tua caminhada. Ele era um jovem que gostava de culto. Às vezes a gente pega Eutico na hora da administração e bota Eutico como se fosse um desviado, como se fosse aquele caba que... Não, ele gostava de culto. Depois de um dia de serviço, subir escada, está no meio da fumaça. Mas só que, quando Eutico chega no culto, Eutico tomou uma posição errada. Por quê? Porque Eutico podia sentar no meio do povo. Está apertado, tá, mas lenha junto é melhor para pegar fogo. É ou não é? Tem muita gente? Tem. Mas quanto mais está junto, é um dando glória, é catuca o outro, é o outro glória também. Aí sai glória para lá, glória para cá, aleluia para lá, aleluia para cá. O pregador aqui, aleluia também, o púlpito, aleluia. Quanto mais junto, melhor. Oh, glória a Deus. O cenáculo, aquele aperto que tinha ali de muita gente, é símbolo de união. E a igreja não pode se esquecer de estar unida. Ontem eu estava dando um estudo lá em Passira, eu falei sobre comunhão na igreja. A comunhão é essencial para a igreja do Senhor crescer.
Você já viu você fazer uma fogueira ou fazer um fogo para assar uma carne e você pegar uma brasa, acender ela e deixar o carvão um palmo de distância? Nunca vai pegar fogo, pastor. Mesmo assim é o crente, tem que estar tudo unido, porque unido sobe para o céu, porque unido Jesus batiza, porque unido Jesus cura, porque unido Jesus faz de você um campeão, porque unido é que a igreja vai subir para o céu. Mas Eutico não quis estar no meio. Eutico foi para a janela. Sentou-se na janela. Símbolo de indecisão. Símbolo de cochear em dois pensamentos. Dentro do cenáculo as luzes estavam acesas. Lá fora não tinha luz acesa, porque não tinha poste como hoje. Era só escuridão. Mas Eutico estava ali, ó, olhava para o culto e olhava um pouquinho para a escuridão para ver quem é que estava passando. E foi se iludindo com as duas visões. Olhava para dentro e olhava para fora. E Paulo pregando. E olha que o pregador era ilustre. Não era o irmão Renato, era Paulo. Quem estava ali não queria perder uma palavra da boca de Paulo. Era todo mundo atento. Quem sabe, pastor? Estava todo mundo com os olhos vidrados assim, dizendo assim: fala mais, Jesus, fala mais, Jesus, fala mais. E eu com uma cabeça para um lado e uma cabeça para o outro. Irmãos, há um perigo muito grande quando o crente está cocheando em dois pensamentos, quando o crente vai para a janela espiritual. Nesta noite o Espírito Santo está te dizendo: é hora de você tomar uma postura. Vem para o meio, 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 vem para o meio. Sai da janela, Jesus quer te batizar, rapaz. Sai da janela, Jesus quer usar você. Olha, jovem, sai da janela que Jesus quer te fazer um pregador. Vai chegar o dia que você vai vir para cá pregar com unção, mas você tem que escolher qual é o lado que você quer ficar. Aí tem gente que diz assim: mas eu não tenho oportunidade para pregar, ninguém me dá oportunidade para cantar, Jesus não me vê, Jesus não me olha, todo mundo faz e eu não faço. Olhe, preste atenção, você pode estar na janela e querendo receber algo espiritual. Para receber tem que estar dentro. Dentro do cenáculo, dentro da comunhão. Jesus uma vez foi na sinagoga, no dia de sábado, e quando ele chegou lá, os fariseus olharam um para o outro e começaram a conversar, e no coração dos fariseus até diziam assim: vamos ver se ele vai curar no sábado, a gente vai pegar ele. Mas tinha um homem com a mão mirrada, atrofiada, que ele nem podia estar ali, mas ele estava, e ele estava lá com a mãozinha escondidinha. Aí Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, apontou assim: olha, quando eu me lembro dessa passagem, chega a dar um arrepio. Imagine, Jesus no centro ministrando, os fariseus tudo olhando para ele e o homem escondidinho, com a mão aqui, ó. Aí Jesus aponta assim e faz: você. Você. Aí o homem olha para Jesus, Jesus fala assim: levante-se e venha para... Quem já leu essa passagem? Levante-se e venha para o meio. Quem fica nas pontas, ao redor, não recebe nada. O crente, para receber algo da parte de Deus, tem que estar aqui dentro, unido, na comunhão, no meio. É aqui no meio onde o fogo desce. É aqui no meio, junto, aonde Jesus aparece, aonde tem cura. Tem gente que está com a mão mirrada, com a alma mirrada, com a mente mirrada, porque está pela beira do cenáculo. Mas é hora de você vir para cá, adorar, glorificar, abrir a boca, estar no meio para receber o poder que vai vir do céu na tua vida. Mas ele estava na janela. E para completar, além dele estar na janela, ele agora começa a cochilar, dormir. E quem está na janela e cochila, naquele estado que ele estava, raramente vai cair para o lado de dentro. Geralmente vai cair para o lado de fora. E foi o que aconteceu com Eutico. Caiu, desabou. E de onde ele caiu? Ele caiu do culto, ele caiu da adoração, ele caiu da comunhão, ele caiu do meio da igreja,
ele caiu do meio da palavra, ele caiu do meio de um culto maravilhoso. Quando a carta escrita à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, Jesus manda João escrever assim: lembra-te de onde caíste. Era a posição de onde a igreja caiu. A posição de onde você cai é muito importante. Porque, como eu disse, Eutico gostava de culto. Quem sabe Eutico era um jovem avivado, era um irmão avivado, era um crente avivado. Mas se nós nos descuidarmos, o inimigo vai começar agora a massagear nossa mente. E você agora vai ficar acostumado com as coisas da igreja. Recebe essa palavra: crente que se acostuma com o culto é um crente que mais tarde ele vai dormir. Por quê? Porque culto para crente não é culto igual. O que é culto igual? Eu venho no domingo, os 3 hinos congregacionais. Os órgãos tundiu cantam. Daqui a pouco a leitura da palavra. Depois cantar para tirar oferta. Depois o pregador vai lá, dá aquela mensagem, eu não estou nem escutando e vou para casa. Isso é um costume de culto, estou acostumado com isso. Culto de crente não é para ter costume. Culto de crente é para quando ele chegar aqui, todo culto tem uma coisa nova. E que coisa nova é essa? É uma palavra de Deus nova. É todo culto chegar aqui, Deus falar diferente. É todo culto chegar aqui, ele vir diferente para adorar a Deus. Crente não pode se acostumar com culto. Crente tem que se abismar com o culto mesmo. Olhar assim, pastor, que culto foi esse? Foi diferente do de ontem. Olha, pastor, eu não sei nem dizer qual foi o melhor os dois. Mas é culto que você não se acostuma. Porque Deus sempre vai fazendo coisa nova. E Jesus quer fazer coisa nova nesta noite. Na vida de crente, na vida da mocidade. Na tua vida que chegou aqui. Quem sabe cabisbaixo, triste. Quem sabe no muro, cocheando em 2 pensamentos. Já pensou até em deixar o evangelho e desistir. Mas Jesus está dizendo: hoje eu tenho coisa nova para a tua vida, crente. A gente vai terminar, que a hora está chegando. Aí ele cai. Ele caiu. E quando ele caiu, ele veio a falecer. Eu acho muito bonito a atitude do apóstolo Paulo. Porque quando Paulo notou o alvoroço que o jovem tinha caído, ele parou na hora o que estava fazendo e desceu as escadas. E foi até o jovem. Essa atitude de Paulo descer é uma atitude muito nobre. Porque é uma atitude de compaixão por alguém que caiu. Eu estou trazendo aqui uma palavra mais de reflexão para mim e para você. Tem muita gente, irmãos, que não está mais ligando com quem caiu. Tem muitos crentes que não estão mais ligando com quem está na janela. O problema dele é a salvação individual. Eu estando aqui dentro é o que importa. Está errado, meu irmão. Você tem que se importar com quem está fraco. Está duro a palavra, né? Você tem que se importar com quem está caindo. Porque se você estivesse caindo, você queria que alguém desse a mão para você. Se você estivesse cochilando, você queria que alguém desse um abraço na tua alma. Abraçasse você e disse assim: olha, vem para cá. Tem muita gente que está só observando e não age. Mas o Espírito Santo está falando com a igreja é unida, só por ser unido. Se você vê alguém na janela, vá lá, diga: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, Jesus te ama também, eu não quero ver você cair. Se você precisar, eu oro por você, eu ajudo você, te dou a mão, ajude, dê a mão. Jesus quer te usar. Tem crente que pensa que Jesus só usa quando ele vem para o púlpito. Não, Jesus te usa também para dar uma palavra a quem está morrendo espiritualmente. Jesus te usa para orar por alguém que está quase caindo. Abre o coração e deixa Jesus te usar desta maneira também. Desça em favor de alguém. Tem pessoas que só oram por ele.
Jesus me dá, Jesus eu quero, Jesus minha família, Jesus eu, Jesus minha saúde, Jesus me batiza, Jesus me ajuda, Jesus eu. Aí se esquece do irmãozinho que está fraco, já viu, mas não quer saber. Aí na hora de orar eu vou te ensinar uma coisa. A Jó recebeu a bênção quando ele também orava pelos seus amigos. É você orando por alguém e Jesus dando vitória a você também. É você orando pelo irmão que está fraco e Jesus dando força para você também. A igreja tem a essência do amor. Não pode perder isso. É fácil ver alguém caído e criticar. É fácil ver alguém caído e pisar, passar de largo. Mas é difícil dar a mão. É difícil dar uma palavra. É difícil dar um abraço em quem está precisando. Oh, aleluia. E eu sei que chegou gente aqui nesta noite que faz tempo que está precisando de uma ajuda. E muitas vezes assim, Senhor, ninguém me olha, ninguém me dá uma palavra, eu preciso de alguém para me ajudar. Mas não te preocupa não, Deus vai levantar um Paulo na tua vida, vai orar por você, vai estender a mão na tua vida, vai passar madrugadas orando pela tua casa. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Oh, anamarada essa. Aí Paulo desce e levanta um jovem morto. E quando Paulo olha o jovem morto levantado, e quem sabe alguém balançando, acorda, mas estava morto. É outra lição espiritual. Tem pessoas que querem levantar pessoas mortas, é diferente de ajudar. Está morto, precisa de vida, não de saculejo. Está morto, precisa de reviver através do Espírito, da palavra. Mas tem gente que pega alguém morto e quer botar ele para fazer algo que não vai dar certo, porque morto vai gerar morte. Morto tem que ser tratado espiritualmente. Eu estou falando de morte espiritual. Abra a mente. Morto tem que ser tratado com oração, com trabalho, com ajuda. Aí Paulo foi lá e deu um abraço. Eita Jesus, um abraço. 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 Abrace alguém antes que ele morra. Aí Paulo foi lá e deu o que, irmãos? Aí o jovem reviveu. Tem gente, irmãos, que ele é restaurado espiritualmente com um abraço teu. É sério. Com um abraço. Você muitas vezes passa para lá e passa para cá, vê a situação e não chega para dar uma palavra. Alguém está precisando de um abraço. Tem gente que chegou aqui que está precisando de um abraço. Eita Jesus. Oh glória! Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi apanhado por salteadores e espancaram ele. Deixaram ele meio morto. E a Bíblia diz, pela parábola que Jesus ensinou, que vem descendo o sacerdote. Se ele descia de Jerusalém para Jericó, consequentemente ele estava vindo da adoração do templo, de algum artifício, de algum feito. Mas ele estava com a roupa branca, era sacerdote. Aí ele passou, olhou o homem meio morto, quem sabe o rapaz meio morto deu com a mão assim, pedindo uma ajuda sem poder falar. E ele, ó, de largo, passou de largo. Era sacerdote, homem de Deus. Se eu puder aqui fazer uma conjectura, mulher de ciclo de oração, adolescente jovem que ora, obreiro que prega. Mas passou de largo, não vou manchar minha veste é limpa. Eu vim do templo com uma veste branquinha. Se eu chegar para pegar ele cheio de sangue, vai me melar. E se eu melar, eu vou me tornar impuro, porque era a regra do sacerdócio. Não podia tocar em coisa impura, eu não vou pegar nesse sangue. Eu vou passar de largo. Faz de conta que ninguém me viu. Aí passou assim, e quem sabe o homem lá estendendo a mão. Aí já vem um levita.
Outro servo de Deus passou, olhou e disse: também não posso não. Eu vim agorinha de louvar, de ajeitar o tempo, de ajudar lá em cima. O sacerdote passou, também vou passar de lago. Aí foi assim, ó, e o homem ficou lá. Mas a Bíblia diz, pela palavra de Jesus, que já vinha lá um samaritano. Aleluia. E esse samaritano não estava preocupado com se manchar de sangue não, pastor. Não estava se preocupado com pegar a ferida de ninguém. Esse samaritano foi lá, se ajoelhou. O que é que você precisa? O samaritano simboliza Jesus Cristo. Alguém passou de largo. Quando você caiu do muro, está quase meio morto, ou morto espiritualmente. Mas nesta noite o bom samaritano está aqui, olha, passando na mocidade, passando nessa carreira de banco aqui, nessa aqui, naquela ali, lá em cima, e dizendo assim: todo mundo passou, todo mundo foi embora, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar, vou sarar a tua ferida, aí da barra da essa, vou te ajudar, vou te dar força. Você não consegue mais cantar, mas Ele vai colocar um novo cântico na tua boca por esses dias. Eita Jesus, você não tem mais coragem para orar, mas Ele vai te convidar na madrugada para conversar com Ele. O bom samaritano vai entrar no teu coração nesta noite. Alguém não queria te dar a mão, mas a mão dele está estendida para você. Eita, aleluia, aleluia, aleluia. Aperta aí, segura a mão de Deus. Segura a mão do bom samaritano. Vai haver transformação no teu coração. Você não vai ser mais aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã da janela que caiu. Ninguém vai dizer que você é o caído. Alguém vai olhar e vai ver o bom samaritano te colocando de pé nesta noite. Oh, glória. Muitas vezes, irmãos, nos preocupamos mais em pregar algo de bênção, mas às vezes o que a igreja está precisando não é de carro, nem é de chave, mas é de restauração espiritual. Você pode ter tudo, mas se o teu espírito estiver conturbado, a tua alma estiver massacrada pelo pecado, nada vai trazer felicidade. Mas nesta noite o Espírito Santo, Ele vai dar um saculejo no teu coração. Ele vai passar um bálsamo na tua alma. E você pode até não ter um carro bonito, mas você tem um corpo, templo, morada do Espírito Santo de Deus, e cheio de paz, cheio de alegria, cheio de unção. Oh, glória, glória. Eu já estou escutando aqui Jesus, o bom samaritano, passando ao vinho na ferida de alguém. Eu estou escutando aqui. Eu estou entendendo que o bom samaritano já começou a operar nesta noite. Oh, glória. Voltando para Paulo, aí Paulo foi lá e deu um abraço. Eita Jesus. Oh, glória. Quem sabe a mãe daquele menino, daquele jovem, o pai, disseram: o que é que vai acontecer com meu filho? Ele caiu, ele morreu. Mas quem sabe alguém bradou: não te preocupa, homem, não te preocupa, mulher. Paulo deu um abraço nele e ele está vivo. Tem pai e tem mãe que está aqui, que já há muito tempo ora e diz: Senhor, meu filho está morrendo espiritualmente. Ai, na barra da essa, meu filho está na janela, mas o Espírito Santo está te dizendo: não te preocupa, o abraço de Deus vai chegar na vida dele, na vida dela. Aleluia. O abraço de Deus vai chegar, minha irmã. O abraço de Deus vai chegar, meu irmão. Vai chegar, meu jovem. Não te preocupa. O Espírito Santo, o bom Consolador, está descendo as escadas do cenáculo. Está indo ao teu encontro, ao encontro dos teus. E o abraço que Ele der, vai ter que viver, porque Ele é Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, aleluia.
O óleo e o vinho do bom samaritano está passando nas feridas abertas, feitas pelas quedas das janelas, espiritualmente falando. Está passando a ferida. O abraço de Deus está indo aí agora em gente que faz muito tempo que caiu. Aleluia. Ah, irmão, caiu de que jeito? Não parou de cantar, parou de orar, não sente mais nada, é um mero componente de grupo, mas o Espírito Santo está te abraçando nesta noite. Ele quer você vivo, Ele quer você viva. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Eita Jesus, glória a Deus. Você vai ter aí um tempinho para começar a conversar com Jesus e contar para Ele o que foi que ocasionou sua queda da janela. Jesus está querendo falar contigo aqui. E tem gente também que deixou Jesus. Mas tem uma coisa, Jesus está te dizendo: eu estou te buscando, eu estou descendo para te buscar. Converse com Ele, que Ele está abraçando você aí, irmão. Ele está abraçando você aí, minha jovem, meu jovem, meu irmão, minha irmã. Tem um abraço de Deus nesta noite para a tua alma. Ele está dizendo assim para você: eu te amo. Você deixou de falar comigo, mas eu nunca deixei de estar perto de você. Você deixou de me louvar, mas eu nunca deixei de esperar escutar um cântico da tua boca. Você tem um tempinho aí para conversar com Ele. Vá cantando aí, vá conversando com Ele, vá contando a história. Diga a Ele que você nunca mais vai querer ir para o muro. Diga a Ele que você nunca mais vai querer ir para o Egito, vai querer olhar o que o mundo oferece. Diga a Ele aí que você precisa da misericórdia dEle. Ele está dizendo para você: eu cuido de ti, eu te protejo, eu te ajudo. Tente mais uma vez, Ele vai te ressuscitar e você vai subir de novo para o cenáculo. Oh, glória a Deus. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim. A igreja canta, mas uma coisa, eita Jesus, eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende as suas mãos. Glorifica a Deus uma vez. Ele está aqui nesta noite, está ajudando a tua alma a vencer. Não desista. Volte a subir a escada do cenáculo. A angústia vai embora nesta noite, porque Jesus está dando um abraço na tua alma. Uma vez, outra, um pouco mais. A igreja, quem sabe hoje aqui, angústias, e gozarás perfeita paz.